Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a mais um episódio do podcast Amazônia Empreendedora. Toda semana a gente traz aqui uma pessoa, um empresário, um empreendedor para falar um pouco sobre ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo, iniciativas que a gente desenvolve aqui no Amazonas. Nós estamos aqui na sede do Jornal do Comércio em Manaus e essa semana eu trouxe uma pessoa, um grande empreendedor muito conhecido aqui do ecossistema, que é o Glauco Aguiar, que vai falar um pouco sobre os seus negócios, vai falar sobre um projeto muito interessante para capacitar meninas na tecnologia, e a gente acha muito importante a gente divulgar esse tipo de assunto para que outros estados do Brasil conheçam, saibam o que a gente está desenvolvendo aqui em termos de ciência, tecnologia e tudo mais relacionado aí a empreendedorismo. Glauco, seja bem-vindo, como vai? Tudo bem? Obrigada pela sua participação aqui no Amazônia Empreendedora. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez conversando contigo. É verdade, a gente conversou em 2018, foi quando eu te conheci, a gente fez uma matéria para o Acelera Amazônia, que é da segunda, esqueci a rede amazônica, mas era a emissora deles, Amazonsat, Amazonsat, lembrei, Amazonsat. Foi acho que uma das primeiras entrevistas que eu fiz no Acelera Amazônia, a gente ficou 2 edições, depois veio a pandemia e vários programas foram descontinuados, mas assim, a gente tem um esforço muito grande, Glauco, de falar que desde pequenos empreendimentos a grandes empresas também, para a gente estar divulgando o que está sendo feito aqui em Manaus, que ainda é uma área um pouco mal compreendida por outros estados, principalmente para o sul e sudeste. Então a gente tem assim, esse desejo de mostrar para outros estados o que a gente está fazendo. E você, como um grande empreendedor aqui, um cara que ama startup, que eu sei, é uma alegria poder trazer você. E você trabalha com um ramo muito legal, né? Pelo menos um dos principais, que é a educação na tecnologia. E eu queria saber um pouco mais sobre isso para apresentar aqui para o nosso público. Você é o CEO da Manaus Tech e tem outras também. Conta um pouco o que te levou, a sua carreira sempre foi voltada a isso, você já foi de outras áreas. Conta pra gente um pouco. Legal. Eu gosto muito de compartilhar isso, né? Eu vim de uma família que não necessariamente empreendia, que não necessariamente tinha recursos para empreender, e sem dúvida nenhuma isso mudou todas as minhas perspectivas e oportunidades que eu tive acesso pós começar a empreender. A minha esposa brinca comigo que se eu pudesse eu abrir uma empresa toda semana, né? Você tem cara mesmo, sabia? Eu juro que... Mas você é investidor também? Hoje eu invisto e tudo mais, mas assim... Você gosta muito, né? Eu né? gostaria mesmo de ser investidor profissional, porque os negócios movimentam as pessoas, engajam, fazem as pessoas... E acho que a gente está num momento tão propício para negócios, né? Para fazer tanta coisa diferente, disruptiva. Realmente a gente vive numa era que praticamente parece que tudo é possível, né? Então é muito interessante, de fato, as oportunidades que a gente tem hoje, né? A possibilidade de escalar, de que as coisas, o conhecimento que a gente tem também, tanto em relação ao impacto, né? A própria tecnologia que está desenvolvendo muito, né? Essas coisas que todo mundo... É engraçado, né? Quando eu palestrava uns 10 anos atrás falando de como as coisas iam estar hoje, e aí olha assim, caramba, tem coisa que está acontecendo ainda mais rápido do que a gente imaginava, isso é fantástico. Mas enfim, eu trabalho com a Manaus Tech, né? Já tem 10 anos. Isso, a Manaus Tech é uma edtech que trabalha principalmente com crianças e adolescentes para que essa primeira porta de entrada seja algo incrível, para que ela goste e daí ela descubra ali se ela quer desenvolver inteligência artificial, se ela quer desenvolver jogos, se ela quer trabalhar com engenharia, robótica, enfim, a gente... Você dá a oportunidade dela conhecer um leque de coisas... Isso. Fora da caixa, vamos dizer assim, né? Da matemática, português, ciência, aquela coisa, aquela grade que a gente tinha muito fechada na nossa época, né? Exato. É engraçado você chegar nos bastidores lá da escola e você vê 2 crianças de 7, 8 anos conversando sobre assuntos assim, que você também vai na universidade e você vê os alunos conversando. Não, é fantástico. Isso é muito legal. Eu tenho um neto de 4 anos e ele vem falar para mim coisas assim de tecnologia, palavras, expressões que a gente fala, né? Eu não baixei o download de não sei o quê. E ele tem 4 anos, eu fico assim, gente... Você acredita? A gente tem projetos com algumas escolas que a gente começa a trabalhar pensamento computacional e tudo isso aos 3 anos.
Então, antes de alfabetizar, antes mesmo de ter contato necessariamente com telas, né, que às vezes as pessoas linkam isso com o uso da tecnologia, mas não, o pensamento computacional, a pessoa entender como funcionam os algoritmos, tudo isso é algo que dá para fazer offline, dá para fazer desde cedo ali, e ajuda muito ao desenvolvimento. Assim, a gente hoje começa, né, já depois de 10 anos, a gente começa a ter alunos que já são doutores, já são professores universitários, e aí a gente começa a ver que de fato isso muda né, realmente abre caminhos muito diferenciados. Você ter contato e aprender a gostar de desenvolver tecnologia e colocar propósito nisso, né? Lá na escola a gente trabalha projetos sempre que são atrelados ao ODS, então é bem comum você ver as crianças muito engajadas porque elas acreditam de fato que aquela solução, aquilo que ela está trabalhando ali, pode mudar a vida. A gente sempre brinca, se mudar a vida de uma pessoa, nem que seja a sua avó, você está fazendo algo diferente. Exatamente, né? Então, que aliás deveria ser um princípio para todos nós, né? Se você conseguir com o teu trabalho, com a tua habilidade, transformar uma coisa, uma pessoa, eu acho que já tudo valeu muito a pena. E na verdade também, Glauco, eu acho que é uma super preparação para um futuro que já chegou. Né? Não tem mais como fugir disso. Eu lembro que alguns anos atrás a gente ouvia falar assim, a pessoa que não mexer com tecnologia, ela vai estar fora do mercado de trabalho. E parecia uma coisa muito longínqua ainda. E hoje você vê que é muito real. A própria inteligência artificial, todos nós usamos todos os dias no nosso trabalho. Claro que com bom senso, com ética, né? Sabendo utilizar a nosso favor, né? Não copiando e não, enfim, aquela coisa arada toda. Mas ela é muito real, ela é muito presente. Não só nisso, como quase tudo que a gente vai fazer hoje, você precisa ter uma base mínima. Né, de tecnologia. É fundamental, né? A gente não tem como fugir. Há alguns anos que a tecnologia ela transpassa todas as áreas, né? Uma área de saúde, tecnologia, enfim, não tem área hoje que a gente, isso aqui não tem nada a ver com tecnologia. Todas as áreas, elas podem ser ampliadas ou diminuídas se usar bem ou não tecnologia. São transversais, né? Exatamente. E aí, foi legal você tocar nesse assunto, porque a gente eu que trabalho com isso todo dia e vejo crianças que desenvolvem modelos, lá na escola a gente tem bastante cuidado com essa ética de uso de IA, mas sim que eles entendam como desenvolver modelos que resolvam problemas com IA e não o uso da IA em si, porque isso é um terreno nebuloso ainda, a gente ainda tem muitas questões éticas, filosóficas para resolver, tem todas as diretrizes para a gente trabalhar isso. Mas é importante a gente lembrar que existe muita gente que ainda não está inserido nisso. Quando a gente fala, né, todo mundo usa IA, porque de fato a gente usa muito, todos os colegas de trabalho usam, as empresas usam, a maioria, mas eu li uma estatística semana passada que acho que era, não sei se era o Datafolha, enfim, não vou lembrar ao certo, mais de 50% da população brasileira nunca usou nem o GPT, que é o primeiro. Acho que não sabe o que é, né? Então, isso é muito triste, né? Porque ao mesmo tempo que a tecnologia, a gente supõe, a gente acredita, em termos de propósito, que a tecnologia ela é inclusiva, né? Ela vem com o propósito de inclusão, ao mesmo tempo que a gente tem esse propósito de pensar, ao contrário, ela também abre um fosso muito grande. Isso é um paradigma, né? Um dilema. Esse paradigma, eu lembro na época que eu fazia parte do Global Shapers, que é do Fórum Econômico Mundial, em reuniões lá em Genebra e tudo, era muito pregado essa questão de, gente, é lindo, é incrível, é maravilhoso tudo que a gente pode fazer, o impacto pode aumentar e tudo, mas a maior preocupação quando eles olhavam para países da América Latina era o quanto isso ia criar, na verdade, uma distância maior ainda entre quem domina, quem usa, quem tem controle disso e quem não tem. Então, ao mesmo tempo que eu, como empreendedor, estudo... Acredito que a sua escola também é particular, as crianças que estão lá, acredito que são crianças que tenham condições financeiras. Isso, a gente sempre que pode, a gente está envolvido com algum projeto que... Você ajuda, abre... Então, a gente começou a escola, a gente tinha 80 alunos, a gente tinha já 10 bolsistas. Então a gente sempre procurou dar acessos.
Então, quando a escola nasceu, ela nasceu de um projeto dentro de uma escola municipal. Então, para a gente sempre fez sentido ir para esse caminho. Legal, que bacana. Acabou que o que colocou o negócio de pé e que faz rodar até hoje são, de fato, as escolas particulares. Claro, isso faz parte do negócio. Mas a gente tem um portfólio de impacto, a gente já ensinou estudantes da área de saúde a desenvolver software, por exemplo, que legal, de forma gratuita. A gente já ajudou... Você faz algumas ações, então, nesse sentido? Muito. A escola, depois que a gente entendeu ali que não é necessariamente uma ação de social, e sim que a gente atua com impacto, então a gente começa a metrificar isso, começa a colocar isso nas decisões. Por exemplo, inclusive uma das coisas que a gente quer conversar, né, é o projeto que a gente está trazendo, que é de impacto, né, que vai impactar aí 800 meninas da rede pública do estado do Amazonas, para ter esse primeiro contato de forma suave, tranquila. Não é que essa menina agora ela vai precisar virar uma desenvolvedora de software, mas a gente está falando de uma realidade onde menos de 6% das mulheres conseguem ser desenvolvedoras de software. Fantástico. Então, quando a gente traz essa porta de entrada, mostra através de jogos, que é uma coisa que a juventude geralmente tem uma aderência boa, que é um mercado gigante, né? O mercado de jogos é maior do que o cinema, mas música somada no mundo. Então, você traz isso, mostra para essa menina que existe essa possibilidade, que talvez ela nem sabia que existia, e como isso pode ser um caminho, e não um único caminho, mas pode ser um caminho, é muito interessante, né? Porque você destrava, né? Dá aqueles cliques assim que... Eu costumo brincar que a gente só enxerga o que a gente consegue ver, né? O seu mapa mental, ele está aqui, né? Ele está aqui dentro da sua cultura, do seu conhecimento e tal. A partir do momento que você expande isso, o seu mapa também amplia. E se você não tem essa oportunidade de conhecer, sabe, vai continuar limitado. Então, acho que, na verdade, você está abrindo, né, o mapa mental aí dessas meninas, e aí elas vão ter o poder de decisão, né? Eu quero seguir por aí, eu não quero seguir, mas ela vai saber que existe. Acho que isso é fundamental, né? Aí fala pra gente então, Glauco, como é que foi? A gente estava falando antes de começar, eu queria que você repetisse, por favor, como é que foi? Você foi uma das empresas que conseguiu, foram parece que 3 no Brasil, 2 em São Paulo e uma aqui. Conta pra gente como é que foi, você se inscreveu, enfim, fala pra gente. A gente como startup, enfim, tem que lidar com tantas coisas ao mesmo tempo, governo, enfim. E aí a gente tem tentado atuar de forma um pouco mais institucionalizada em projetos de impacto. Então a gente entrou no edital, que era um edital nacional, com mais de 300 empresas inscritas no Brasil, e eles selecionaram 3 empresas. Então era um programa da Artemisia, com o Fundo Socioambiental da Caixa Econômica, que buscavam iniciativas para a inclusão de mulheres em tecnologia em diversos níveis, seja em educação infantil, seja já mais próximo ao mercado de trabalho. E aí teve todo, né, um programa que durou quase um ano, até que eles selecionaram, e foram 2 empresas de São Paulo e uma de Manaus, que fomos nós. Gente, né? Que sucesso, né? Como é que você recebeu isso? Porque é um impacto, né? A gente nem acredita. É engraçado que a gente participa dos editais, mas quando a gente é chamado, pelo menos eu tive essa sensação quando eu fui finalista do Prêmio Jabuti de Literatura, você se inscreve, você quer chegar lá, mas quando você chega, você não acredita. Como é que você recebeu essa surpresa? Assim, eu tento não bater muito nessa tecla, né, de que, porque não tem tantas oportunidades, mas, cara, você olha, muito legal, você olha a lei de incentivo, 90 e poucos % fica no sul-sudeste. Sim. Aí, de fato, é muito legal quando a gente consegue. Né? É um reconhecimento também do teu trabalho, né? Acho que valida mais ainda, né? Mas eu sinto que as coisas têm mudado, então eu sinto que tem um olhar diferenciado para a nossa região. Assim, acho que não se olha mais para cá só como todas as questões só ambientais, né? E acho que se olha para cá como um local que tem plena capacidade de desenvolver o que quiser desenvolver, na verdade. Então isso é muito legal, sim. Mas, enfim, falando do projeto, é um projeto que a gente vai trazer para a rede pública, né? São 800 vagas que a gente vai estar disponibilizando. Então, meninas a partir de 7 anos podem começar a ter esse contato. Então, de 7 a 11, esse contato vai ser presencial, com toda a metodologia que a gente já validou há 10 anos, né? Tem 10 anos que a gente vem melhorando e tudo mais. E meninas de 12 a 17 vão ser de forma online, né? E aí está aberto para todas as cidades aí do estado. Então, só do estado do Amazonas? Isso. Quando a gente criou o projeto, a gente queria trazer, assim são
Temos cidades aqui que têm desafios tecnológicos, desafio logístico muito grande, e a gente quis, ao invés de a gente abrir para o Brasil todo online, a gente poderia abrir para o Brasil todo. Sim. E talvez atender meninas de capitais, a gente vamos levar isso para locais que talvez a gente talvez não teria essa oportunidade. Quando a gente conversou com as secretarias, né, de educação e tudo, e falaram assim, caramba, nunca teve um projeto exatamente como esse, assim. E aí isso é bem legal, porque a gente está, de fato, trazendo algo que é diferente, que é novo, então é legal. Quanto tempo vai durar esse programa? Então, o programa ele dura 10 meses, tem capacitação ali durante 6 meses, depois elas vão ter uma preparação ali para que elas publiquem esses jogos de forma que, enfim, outras pessoas consigam acessar, e a gente vai fazer um evento final com esses jogos, com premiação para os melhores jogos, para que elas já tenham ali a ideia de como é pós-estudar, porque isso às vezes é um pouco difícil. Aprendi a fazer isso. E agora? O que eu faço com isso? E aí, o fato de ter ali uma competição, uma apresentação, defesa, elas entenderem como funciona um pouquinho, né, que é um tempo curto e são, enfim, crianças ainda, a grande maioria. Mas é um contato muito legal, assim, a gente gosta bastante de ultrapassar esses muros que às vezes ali a gente, no âmbito da educação, fica... a criança só precisa aprender. E depois ela vai descobrir o que ela vai fazer. Não, a criança pode ir até o final, fazer o pitch dela e no mínimo ela vai estar um pouco adiantada. E conhecer todo o processo, né? Sim, porque eu acho assim que a parte técnica... ela nem é tão, vamos dizer assim, talvez não seja a palavra correta, mas acho que ela não é tão difícil. Eu acho que o mercado, na hora que chega no mercado, você como empreendedor sabe, né? Não sei se você concorda comigo, eu sou empreendedora, e assim, eu acho que banco escolar é uma coisa super importante, acho que todos nós temos que estudar pro resto da vida. Eu brinco que hoje que os meus netos vão estudar pro resto da vida, eu vou estudar pro resto da vida, a gente tem que estar o tempo todo num aprendizado contínuo, então isso já é uma característica da atual civilização e vai ser assim para daqui para frente, mas que a gente também tem que, enfim, seguir estudando o tempo todo, não pode parar, isso é extremamente importante, e é um caminho sem volta, entendeu? Então assim, não adianta, só que quando você chega no mercado, a realidade do mercado, ela é muito diferente, né? Primeiro de tudo, você não tem aquele teu orientador, aquele teu professor, o mestre que está sempre te levando com carinho, né, com cuidado. E a gente tem que ter um preparo também para saber lidar no mundo dos negócios, no mundo das startups, que é desafiador. Você mesmo disse agora há pouco, poxa, a gente como startup, a gente tem que lidar com tantas coisas. Tem, e a gente facilitar que essas crianças e adolescentes tenham acesso de forma, justamente, como você disse, facilitada para isso, né? Você abre um caminho aqui e fala, vamos simular aqui como que vai ser uma rodada de pitch, por exemplo, para você defender a sua ideia. E quando eles têm contato fora de sala de aula, por exemplo, num evento como esse, vai ter dúvidas ali que eles jamais pensaram que as pessoas vão ter, vai ter questões ali, vai ter argumentos ali que eles não estão acostumados. Então, isso tudo ajuda muito a formação do cidadão como um todo, né? Você falou bem ali essa questão de a habilidade de aprendizagem, ela hoje, num mundo onde você consegue ter acesso a informações com certa facilidade, os desafios técnicos estão cada vez menores, né? A gente meia hora ali sentado muito intuitivo, num software desse dia da vida, você desenvolve um front-end, você desenvolve um back-end, você desenvolve um outro agente, enfim, ok, até essa parte aí a gente tem esse acesso. Mas tem o pós, e aí? Como que consegue recurso, como que distribui, o que eu preciso entender? Eu preciso gostar de gente, eu preciso lidar com pessoas, eu não vou lidar só com tecnologia. Então tudo isso é parte fundamental do que a gente trabalha, né? Realmente é bem esse caminho mesmo. Eu acho que é bem holístico, né? Isso é muito interessante. Tem muitos alunos da gente, no início da escola, a gente trabalhava era uma jornada de 3 anos. Então, o aluno passava por design, impressão 3D, IoT, robótica, programação. Ele passava por várias áreas justamente para ele poder olhar assim. Ele, às vezes, chegava lá porque queria robótica e depois descobria que ele gostava mais de design. Então, isso era muito legal. Depois a gente separou ali os eixos, né? O aluno pode fazer vários cursos ao mesmo tempo ou fazer uma sequência, ele que monta a sua sequência.
Mas isso é muito legal. Muitas vezes o aluno chega porque ele acha que gosta de algo, ou que ele gosta de algo, mas quando ele experimenta outra, ele, opa, é isso. Que legal, então isso é muito legal, porque hoje as áreas também elas são muito conectadas, né? E profissionais que têm essa habilidade de conectar áreas que nem sempre são tão vistas próximas, são profissionais muito diferenciados, né? O mercado busca muito. Caramba, como que esse cara conseguiu conectar cadeia produtiva com blockchain, com IA? Não é tão simples assim, então isso é muito legal, né? É muito requisitado, como você falou, por isso que muitas vezes a gente tem vagas de trabalho sobrando, vagas de emprego, e não tem pessoas qualificadas, capacitadas para aquelas vagas. Aí a gente ainda continua com esse... E eu digo até que é um problema mundial, não é nem... Não acho que é só no Brasil, eu acho que pelo que a gente lê e vê, acompanha, assim, eu acho que é uma coisa em nível mundial mesmo, porque... E também tem aquela questão também que eu acho que o jovem está mudando muito os paradigmas, né? Hoje a geração pensa completamente diferente, né, da nossa, por exemplo, da minha geração, o que a gente queria, né? Era... exatamente, ele já até sabe. Chegou à faculdade, se formou, quando era médico, botava um consultório, ou fazia concurso para o Banco do Brasil, que, nossa, trabalhar no Banco do Brasil há 20 anos atrás, gente, vocês não têm noção, era como se fosse trabalhar, sei lá, no Google da vida. E a gente casava, comprava a casa própria, que é um sonho de consumo, que isso acho que até continua também, porque hoje o jovem não quer nem ter mais a casa, ele só aluga para ele estar bom. E tem o carro, que hoje também é alugado. Os caras, né, não querem mais comprar, também aluga e pronto. Então, assim, essa era a nossa vidinha, né? Muitas pessoas viveram assim, tiveram seus filhos, criaram seus filhos, se aposentaram nesse modelo. Hoje o jovem já quer outras coisas, né? Ele já pensa bem diferente, ele tem mais propósito, né? Ele não é apegado a dinheiro. Hoje o jovem, ele, mesmo criança, não estou falando da criança mesmo, ele ainda não necessariamente sabe a universidade que ele quer fazer, o curso que ele quer fazer, mas ele sabe o que ele quer fazer com isso. Então ele quer trabalhar com impacto no país tal, ele quer ser youtuber no conteúdo Y, e talvez ele vá fazer a graduação por conta disso. Então como o mundo está mais amplo, né? Você trouxe essa questão, né, de que existiam regras um pouco mais específicas e acho que isso está muito mais ampliado. Sim, era a nossa realidade também daquela época, né? Sim, hoje, então, a gente espera aí que alguma dessas alunas vai fazer o projeto, mesmo morando no interior do Amazonas, e em algum tempo elas trabalham para empresas fora do Brasil, mesmo estando aqui. Então, isso hoje e já é uma realidade, já é uma realidade, né? Com certeza. Glauco, até quando vão as inscrições para quem quiser, para os pais que queiram acompanhar e fazer? Até o final de setembro. Então a gente vai deixar aqui depois o endereçozinho direitinho, tá? As redes sociais. Para quem quiser, tiver aqui no estado do Amazonas, tiver criança da idade de a partir de 7 anos até 17. De 7 aos 17, a gente é uma grande oportunidade, são 800 meninas, a gente tem que preencher todas essas vagas e a gente vai ajudar de todas as formas que a gente puder, com os nossos conhecimentos, com as nossas redes também, com a divulgação que a gente pode fazer, porque não pode ficar, Glauco, nenhuma vaga sem ser preenchida. Eu acho que é uma oportunidade incrível, elas não vão pagar nada, né? Então é um curso totalmente gratuito. O Glauco é um empresário muito sério, já está há 10 anos nisso, já trabalha com isso já há muitos anos. Então, assim, eu estou muito feliz em poder divulgar aqui esse teu projeto. Espero que outros colegas também da imprensa tenham esse acesso e ajudem nessa divulgação, porque é incrível. Eu acho transformador para uma menina que está numa cidade do interior do Amazonas, que vive uma realidade muito dura, porque a realidade da mulher da Amazônia é muito difícil. A gente vive muito a questão do machismo estrutural, da pedofilia, da dificuldade financeira, do problema da família, da constituição da família, da própria educação, aquela graduação básica da escola. Então a gente já tem, essa menina ela já enfrenta muitas dificuldades. Então, gente, é uma oportunidade de ouro. Então eu vou torcer muito, Glauco, que você consiga e que você depois venha contar pra gente mais adiante. Eu quero ter notícias se vocês vão conseguir
preencher todas essas vagas e ter oportunidades, talvez mesmo que adie um pouco mais esse edital, mas que todas essas vagas sejam preenchidas e que essas meninas tenham essa oportunidade de entrar no mundo da tecnologia. Eu quero agradecer muito, a gente já está chegando no final, quero agradecer muito a sua participação, o seu tempo e te desejar muita sorte, tanto no seu empreendedorismo pessoal, mas também nesse projeto que é fantástico, viu? Muito obrigado, tá? Tô muito feliz de estar aqui com você. Maravilha. E em breve a gente conta aí como quero saber novidades, porque realmente é um programa muito interessante. Gente, nós estamos ficando aqui essa semana. Conversamos com o Glauco Aguiar,